Olá, pessoal. Muitas vezes estamos consultando materiais para fazer citações no nosso trabalho e nos deparamos com nomes de autores que terminam em junho, neto, filho, sobrinho, segundo, terceiro. Para essas situações, vamos fazer exemplos aqui no Word com base nas duas normas mais recentes da BNT, tanto a de referências, que é a BNT NBR 6023, quanto a de citações, que é a BNT NBR 10520 de 2023. Trouxe vários tipos de citações aqui para a gente ver como organizar o nosso texto a partir de cada situação. Eu elaborei um texto aqui aleatório para a gente exercitando passo a passo. Vamos iniciar com o nosso primeiro exemplo de citação e depois eu mostrarei como ficam as referências. Estou com este artigo e aí eu vejo que o nome do primeiro autor termina com junho. Quando você tiver com essa situação, você vai utilizar o último sobrenome dele mais o grau de parentesco, tanto na hora de citar como de referenciar. Então, nesse caso aqui, eu vou utilizar Santos Júnior e Neira, que é o sobrenome aqui do segundo autor. Como eu quero fazer uma citação indireta aqui no meu texto, que é aquela onde eu leio o que está no texto dos autores e eu escrevo com minhas palavras, eu vou colocar apenas os autores com o ano. Não precisa mencionar a página e nem colocar aspas quando a gente faz uma citação indireta. No caso, eu coloquei o seguinte: o estudo de Santos Júnior e Neira 2023 examinou aulas de educação física com uma abordagem cultural, e aí eu vou escrevo o que eu entendi. Então, essa citação aqui vem com as minhas palavras, né? E a regra vocês vão ver que vai ser sempre essa daqui. Eu vou colocar o grau de parentesco, mas antes do grau de parentesco eu preciso incluir aqui o último sobrenome dele. Eu posso chamar aqui os autores no início, como eu fiz aqui nesse primeiro exemplo, como eu posso colocar aqui no final. Se você quiser colocar no final, isolado entre parênteses, os nomes deverão ser separados por ponto e vírgula, do jeito que eu fiz aqui. Santos, ponto e vírgula, Neira. Se eles estão aqui fora, então você vai separar com o i. Vou mostrar outro exemplo para vocês com três autores, que aí seria do primeiro para o segundo uma vírgula e do segundo para o terceiro o i, né? Então, nesse caso aqui, você separa por ponto e vírgula, coloco a vírgula aqui e vou colocar a página. Nesse caso, eu coloquei a página porque é uma citação direta, ou seja, eu copiei do jeito que está no artigo. Se a gente for olhar aqui o artigo, a gente vai ver que eu copiei exatamente aqui essa frase, do mesmo jeito, o currículo cultural de educação física, até diferenças. Por isso que quando eu venho aqui para o meu texto, eu coloco essa parte aqui entre aspas, porque está do mesmo jeito que está lá no artigo dos autores e é uma citação direta curta, porque ela tem menos de 3 linhas. Veja que eu comecei aqui eu completei uma linha e só passei um pouco. Então, se você tiver citações de até 3 linhas, citação direta, você vai colocar aqui nesse formato. Então, o autor do mesmo jeito, Santos Júnior, ponto e vírgula, Neira, o ano e a página. Se não for possível você identificar a página da citação, você pode deixar sem essa informação. Eu fico apenas com os autores e com o ano e fecho. No nosso segundo exemplo, a gente tem um texto com 3 autores, né? Um artigo com 3 autores, e com relação ao grau de parentesco aqui, nada vai mudar. Por quê? Porque nesse caso, o Júnior vem acompanhado do Domingos, né? Como esse artigo, ele tem 3 autores e eu não quero incluir os sobrenomes na citação, ou seja, eu não quero fazer uma citação narrativa, eu quero deixar eles isolados no final do parêntese, eles vão ficar aqui no meu texto, olha, separados apenas por ponto e vírgula, aqui no final. A gente diz que quando você inclui os autores aqui na frase, é uma citação narrativa. Quando eu não incluo, eu estou isolando aqui os autores. Como é citação indireta, então vai ficar Freire, Domingos Júnior, Pereira e só o ano aqui na frente, 2020. Eu trouxe um exemplo também para a gente ver a situação do Neto. E a gente vai ver que nesse caso aqui vai ficar Ferreira Neto, né? Como é uma citação indireta e é um texto com 3 autores, eu vou colocar Vieira, Santos e Ferreira Neto com o ano.
certo? Então aqui, olha, ficou o seguinte: de acordo com Vieira, Santos e Ferreira Neto, 2012, trabalhar com histórias pode ajudar os professores a se desenvolverem. Como aqui é uma citação narrativa, ou seja, eles fazem parte aqui da frase, veja que do primeiro para o segundo autor eu separo com a vírgula e do segundo para o terceiro autor eu separo com o i. Você pode se deparar também com algumas situações onde o grau de parentesco não irá aparecer na citação, como neste artigo que eu vou mostrar para vocês agora. Vejam que aqui o Mendes Neto não irá aparecer, porque de acordo com a norma da ABNT de citações, quando o material ele possui mais de 3 autores, a gente pode colocar apenas o sobrenome do primeiro seguido de etial, que significa e outros, né, traduzindo do latim. E aí, pessoal, aqui nesse caso vai ficar o seguinte: eu tenho aqui um texto com 6 autores. Eu posso colocar apenas Santos etial. Né? Então, no caso, Mendes Neto, aqui não vai aparecer na citação, certo? Mas ele vai aparecer lá nas referências. Porque mesmo que você use o etial dentro do texto, é importante que lá nas referências você coloque o nome de todos os autores, né? Então, esse daqui a gente vai deixar com o etial. Aqui o etial você vai digitar sempre em itálico, né? Então, eu tenho aqui Santos etial, ponto, tem um ponto aqui no final, né? Porque esse al aqui está abreviado. 2019, e aí eu já escrevi aqui a frase que eu queria. Então, o Neto, nesse caso, ele não vai aparecer, tá certo aqui, mas vai aparecer lá nas referências, né? Eu tenho um outro artigo aqui, onde eu tenho o grau de parentesco sobrinho. Então, nesse caso, esse autor aqui vai ser citado como Santos Sobrinho. Vai ser Cavalcante e Santos Sobrinho. Desse artigo aqui, eu quero copiar um trecho mais extenso, certo? De embora, essa parte todinha, de embora até processo. Toda essa parte aqui eu quero copiar no meu trabalho. Essa citação aqui, pessoal, ela será uma citação direta longa, né? Porque quando você começar a digitar a partir daqui, então a partir de 2019 que você começar a fazer essa digitação, toda essa parte ela vai ultrapassar aqui 3 linhas. Então, quando a citação ela ultrapassa 3 linhas, o que é que você precisa fazer? Você precisa selecionar ela toda, né? Você vai dar um recuo aqui de 4 centímetros, vai colocar a citação na fonte 10 e o espaçamento dela, você vai deixar o espaçamento simples. Aqui, vejam que eu coloquei uma supressão inicial, por quê? Porque nesse caso aqui, tinha a palavras antes, aqui na frase, ó, e também concluímos que, e aí eu não coloquei essas palavras do jeito que está aqui, né? Então, pelo fato de ter cortado aqui o início da frase, eu usei aqui a supressão, tá certo? Colchetes com 3 pontinhos dentro, e aí você vai, copia, e no final você vai colocar os autores. Então, vai ficar Cavalcante, Santos, Sobrinho, junto, né? 2015, página 83, o ponto sempre no final, o ponto sempre após o parêntese, certo? O ponto, ele é para encerrar a frase e não a citação. Esse mesmo padrão que a gente fez aqui, essas citações, você vai fazer para filho, segundo, terceiro, qualquer grau de parentesco que apareça, né? Nunca esqueça de colocar o sobrenome anterior. Vamos ver agora as referências como é que ficam. Quando você for digitar as referências, o espaçamento dela é 1,0. Então, todas as referências aqui eu tenho o espaçamento 1,0 e o alinhamento dessas referências ela é à esquerda, né? Então, perceba que não vai ficar aquele texto aqui justificado, certo? Você seleciona todas e faz esse alinhamento aqui à esquerda. Entre uma referência e outra, você vai deixar aqui um espaço simples em branco, ó. Então, perceba que entre uma e outra, eu sempre deixo aqui um espaçozinho simples, né, em branco. Vejam como ficam os sobrenomes, que é da mesma forma como a gente fez as citações. Eu tenho aqui Cavalcante com Santos Sobrinho. Aqui são as iniciais do nome dos autores. Freire, Domingos Júnior e Pereira, né? Então, aqui eu tinha Santos etial dentro do trabalho, mas veja que aqui, olha, o Mendes Neto apareceu. Então, aqui na referência, você pode colocar todos os autores. E aí, você pode perguntar, eu poderia colocar também Santos, AF, etial? Poderia. Mas o mais comum é a gente colocar todos os autores aqui na lista de referências, uma vez que lá dentro da citação a gente colocou só o primeiro. Então, aqui eu tenho Santos Júnior e Neira. Não esqueça que na referência tem que constar do mesmo jeito que você fez a citação. Aqui, Vieira, Santos e Ferreira Neto.
Como nós utilizamos todos os exemplos de artigo científico, o padrão da referência será o mesmo. Vamos pegar aqui um exemplo só para vocês verem os elementos, né? Então, eu tenho a entrada aqui com os autores, certo? Sobrenome e depois as iniciais aqui do nome dele. Se você quiser colocar essas iniciais aqui por extenso, você pode, mas aí você vai ter que colocar de todos os autores do mesmo jeito. Então, tanto daqui da mesma referência como de todos da lista. Depois você vem com o título do artigo, né? O nome do periódico, veja que o nome do periódico da revista, ele vai ficar em negrito. Depois, o local, se tiver na revista, você já coloca aqui volume, número, a página, o ano, o site que você encontrou esse artigo, onde você pesquisou, e acesso em, você vai colocar a data nesse formato aqui. O dia, o mês, só com as 3 primeiras letras em um ponto e o ano. Se você estiver pesquisando no mês de maio ou você consultou algum no mês de maio, então realmente o mês de maio você vai colocar todo por extenso aqui, como eu fiz aqui embaixo. Mas aí todos os outros você vai colocar apenas as 3 primeiras letras, certo? E lembrando também que essa lista de referências você precisa organizar em ordem alfabética. Se vocês precisarem de mais vídeos sobre as normas da ABNT, vocês consultem 2 playlists que tem aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima semana.